Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês outra vez. E nesse vídeo aqui nós vamos explicar umas diferenças que existem na polarização de um mesmo transistor para que ele funcione em três estados diferentes. No estado de corte, no estado de saturação e no estado ativo de amplificação. Tá? Então aqui eu tenho o mesmo circuito formado por esse transistor 2N222 e 4 resistores interligados. Eu coloquei também aqui em cada um deles um multímetro para medir a tensão entre a base e o emissor de cada um deles, em cada uma das situações. E aqui embaixo eu coloquei um geradorzinho de sinais, que ele vai aplicar um sinal na base de cada transistor. E nós vamos ver como que é o comportamento de cada um, funcionando em cada um dos três estados, saturação, corte e no estado ativo de amplificação. Tá? Então aqui nós temos os multímetros no transistor 1, no transistor 2, no transistor 3. E esse osciloscópio aqui, que eu estou usando aqui do Multisim, ele possui 4 canais de entrada, eu estou usando 3. Cada canal de entrada dele eu liguei no coletor de um dos transistores para a gente ver como é que é o sinal que vai aparecer no coletor de cada um deles. Tá? Aí observe que os circuitos são iguais, tem os mesmos componentes. Só que nesse primeiro transistor aqui eu coloquei um interruptor alimentando a base através da linha de mais B. E nesse outro eu coloquei um interruptor ligando a base ao terra, tá? Para a gente poder simular o estado de saturação e corte. Nesse aqui eu não coloquei nada. Muito bem, então, mantendo as duas chaves ligadas, quando eu alimento o circuito, observe que entre base e emissor, de cada um deles, eu tenho uma tensão de aproximadamente 0,65 volts. 0,65 volts. Essa tensão de 0,65 volts mantém cada um dos três transistores no estado ativo de amplificação. O estado de amplificação do transistor é quando a tensão entre base e emissor varia entre 0,4 e 0,7 volts. 0,4 a 0,7 volts mais ou menos, tá? Isso aí varia um pouquinho de um transistor para o outro, mas em geral entre 0,4 e 0,8 volts. Então, nós vamos ligar aqui o osciloscópio e vamos observar o seguinte. Aqui eu tenho, vamos parar aqui o sinal, vamos tirar esse cara daqui. Eu tenho a forma de onda do transistor 1 é amarelo, a forma de onda no coletor do transistor 2 é azul e no coletor do transistor 3 é rosa, tá vendo? Ó? Praticamente a mesma coisa, os três sinais praticamente iguais, tá? Ok. Por que estão iguais? Porque os transistores estão trabalhando com os mesmos componentes e estão no mesmo estado ativo de amplificação. Agora, eu vou desligar as duas chaves interruptoras. Então, o que vai acontecer? Esse primeiro transistor aqui, ó, eu desliguei a alimentação da base. Já o segundo transistor, eu desliguei a alimentação entre base e emissor. Então, vamos ver como é que fica aqui, ó. Eu percebo que as tensões já mudaram. No primeiro transistor praticamente não existe tensão entre base e emissor, ó, alguns microvolts. Então, ou seja, não chega nem a não chega nem a 1 milivolt agora entre base e emissor. Então, esse primeiro transistor está no estado de corte, ele está desligado, ele funciona como chave desligada. Se a gente pegar um outro multímetro, aqui no coletor dele eu tenho 5 volts. E no emissor dele eu tenho, não chega a 1 milivolt, ou seja, uma tensão muito pequena, praticamente desprezível. É a mesma tensão que tem na linha de mais B. A linha de mais B aqui é 5, não dá para ver porque o multímetro está na frente. E o coletor ficou com 5 volts. E aqui sem tensão. Então esse transistor, o coletor tem tensão e no emissor não. Então ele não está ligado, ele está totalmente aberto, desligado. Tá? Então quando a tensão entre base e emissor está abaixo de 0,4 volts, o transistor está no estado de corte, ele não está funcionando. Já o segundo transistor, observe que a tensão entre base e emissor aumentou bastante, foi para 0,68. Na verdade, a tensão real aqui já ultrapassou a 0,7. É que o multímetro ele tem a resistência e o Multisim, o simulador simula a resistência interna do multímetro. Então aumentou a tensão aqui entre base e emissor, esse transistor aqui ele já mudou de estado. Observe o seguinte, no coletor dele eu tenho 1,7 volts e no emissor eu tenho quase 1,6, ou seja, praticamente a tensão
praticamente a mesma no coletor e no emissor. No caso, esse transistor aqui, ele funciona quase como uma chave ligada. Então ele está no estado de saturação. O que é um transistor saturado? É um transistor que funciona como uma chave ligada. Entre o coletor e o emissor, eu tenho... No coletor e no emissor eu tenho praticamente a mesma tensão, uma diferença muito pequena, tá? Então nesse caso, o primeiro transistor é uma chave aberta, ele está no corte. O segundo transistor é uma chave fechada, ele está na saturação. E o terceiro permanece, vou pegar o multímetro aqui, ó, 3,5 volts no coletor e no emissor 0,7 volts. Ou seja, agora há uma diferença daqui para cá. Mas não toda a tensão da fonte em cima dele, tá? Então o terceiro transistor está no estado ativo de amplificação. Então, vamos ligar o circuito e medir a forma de onda de novo. Opa, rodar. O transistor 1, que é a forma de onda amarela, ele está na situação de corte. Olha lá, tá vendo? Não tem sinal nenhum saindo no coletor dele. Então o transistor 1 não amplificou o sinal porque ele está no estado de corte. Ok. O transistor 2, que está quase em saturação, ou seja, ele é quase um fio. Olha como é que é o sinal no coletor dele, ó, bem distorcido mesmo. Só não ficou zerado o sinal porque ele ainda não está totalmente no estado de saturação, ainda tem um pouco de resistência entre o coletor e o emissor. Então, mas mesmo assim ele distorceu completamente o sinal. E o outro transistor continua com o sinal do mesmo jeito, porque ele está no estado ativo de amplificação. Portanto, o primeiro transistor no corte não amplifica. O segundo transistor na saturação distorce completamente ou não amplifica. E o transistor no estado ativo, ele amplifica. Então aparece o sinal aí, como vocês podem observar. Detalhe importante, em alguns circuitos eletrônicos, o fabricante polariza um transistor no estado de corte, mas o sinal vai tirar ele do corte, tá, pessoal? Nesse caso aqui não, nesse caso aqui ele fica no corte o tempo todo. Agora tem circuitos que o fabricante põe o transistor no corte de tal modo que uma parte do sinal tire ele do corte, que é para cortar um pedaço do sinal, por exemplo. Às vezes o fabricante, o circuito precisa cortar um pedaço do sinal, então ele usa um transistor no corte de tal modo que quando o sinal atingir aquele nível que vai ser aproveitado, o transistor entra em funcionamento. E quando está no nível que não vai ser aproveitado, o transistor permanece no estado de corte. Então, pessoal, é isso. A diferença entre um transistor no corte, saturação e amplificação é a tensão entre base e emissor. Entre 0,4 e 0,7, mais ou menos, varia de transistor para transistor, ele funciona como amplificador. Acima de 0,7, ele funciona como chave ligada, ele está na saturação. E abaixo de 0,4, ele é uma chave desligada, ele está no estado de corte. Belezinha, pessoal? Então, espero que vocês tenham aproveitado aí. Por enquanto, tenham todos uma boa tarde, né? Inscrevam-se no canal, conforme eu costumo falar para vocês. Uma boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo, tá, pessoal? Então, inscrevam-se no canal, ativem as notificações. Espero vocês aqui num próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.